Então, é, bom, primeiramente, né, como eu falei, bom dia a todos. Queria agradecer esse convite, né? Sempre que estava falando sobre a importância do CPR, quando veio esse convite, eu costumo dizer que esse tipo de convite é uma intimação, uma convocação, né? A gente não tem como negar. É um grande prazer que a gente tenha essa oportunidade de falar sobre um assunto que hoje eu me debruço diariamente, né? Que é sobre a questão dos dispositivos de ancoragem, né? Eu hoje trabalho como gerente de produtos na 210, que é um fabricante, né, instalador de dispositivos de ancoragem. Então, e falar também junto com o Simon, num evento com o Simon também, que participou ativamente desse processo aí, é bem importante aí, né? Então, hoje eu coordeno duas comissões da BNT, e estou bastante envolvido aí com essa questão de regulamentos, né? Tive reunião aí, próprio Toninho aí, sobre algumas demandas aí de atualizações normativas, né? Que a gente precisa estar muito harmonizado entre o que tem de ABNT e o que tem de regulamento, aí, seja NR, seja portaria, né? Bom, eu comecei aí, né? Estou fazendo essa apresentação falando do mapeamento à inspeção, né? Um tema que eu digo que é um desafio para a gente, porque muitas vezes vem lá uma fotinho, né, de uma linha de vida, um cabo de aço. Tiago, tá certo isso aqui? E aí a gente vai mostrar, né, que a ideia nesse tempo que eu tenho de apresentação é que é muito mais do que olhar uma foto para fazer uma quase que uma inspeção, né? Por imagem aí, né? Então a gente vai dar uma olhada nesse assunto aí. É, Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, eu começo, sim, eu vou tentar ser bastante objetivo no foco na 16325, mas eu preciso chamar atenção com relação ao número de acidentes, né? Hoje, a gente sabe aí que o foco aí acaba sendo, a gente tem o PGR e diversos outros documentos aí, né? Que na verdade, mais que documentos, seria um programa, né, de gestão que a gente tem que ter aí para fazer a segurança dos trabalhadores. E a gente sabe que muitas vezes, em muitas empresas, infelizmente, isso vira só um papel para ser preenchido. E aí vai lá o Thiago, vai lá alguém falar sobre altura, o pessoal vê, pô, mas aqui eu não tenho histórico de acidente, aqui o auditor nunca me barrou por causa disso. E aí eu chamo atenção, né? E aí a gente sabe que tem muita subnotificação no Brasil com relação ao número de acidentes, então a gente acaba usando estatísticas de fora. Nesse primeiro slide aqui é uma estatística do Reino Unido, mostrando aí, né, a importância que a gente tem que dar quando a gente fala de acidentes fatais para o trabalho em altura, né? Tá lá como a principal causa de acidente fatal, né? 27%, um número bastante expressivo, né? Metade de todas as mortes por queda em altura nos últimos 5 anos no setor da construção, né? Então, essa é uma característica bem importante quando a gente fala. O índice pode ser pequeno de acidentes de altura, mas quando eles acontecem, né? Estão aí relacionados a fatalidades, né? E é isso que a gente precisa evitar. Aí agora um outro número, agora já do setor dos Estados Unidos, falando um pouquinho, né, onde que são as causas de morte. Então eu já identifiquei, morte por queda é um problema. E onde que estão mapeadas isso aí? Então a gente, de novo, né, recorre a estatísticas de fora, mostrando como o principal aí causador aí os telhados, os tetos, né, as coberturas, seguidos aí de escadas, né, escadas inclusive, né, que são temas aí do anexo 3 da NR35, que surgiu lá em 2022, foi revogado e que agora, né, tem um GTT trabalhando de novo aí em cima de um texto. Esperamos que até o final do ano a gente consiga ter um texto aí que a gente acha bem importante, relevante esse tema aí. Bom, isso tudo é para trazer, mostrar um pouco esses números para a gente tentar entender. Então, já sei, olha, telhado é um ponto importante, escada, né? Sem deixar, né, os outros de fora. Aí está mostrando aí 15% em andaime, né? E em estruturas metálicas 7%. Então, aqui a ideia é ter noção desse panorama aí de acidentes, né? Bom, falando sobre trabalho em altura, né, rapidamente falar sobre gestão, começa a ter, penso em trabalho em altura, penso em PGR, começa a ter quase que uma sopa de letrinhas aí, né? Eu tenho que pensar na força máxima de 6 kN no trabalhador, eu tenho que falar no SPIC, né, ou o SPIQ, trabalhador com mais de 100 kg pode trabalhar em altura, suspensão inerte, quer dizer, tem um monte de coisa para eu analisar aqui. Então, o que que eu preciso quando eu olho no meu sistema de gestão focado no trabalho em altura, né? Falei ali, né, essa interface entre o que é geral de um PGR, né? Falei de NR1, mas no caso do NR18 tem requisitos específicos, né, do PGR para NR18 e para o PGR.
e tem aí específicos para trabalho em altura na NRT5. E aí o PGR vai falar nesse programa, né, do inventário de risco, né, que eu estou chamando aqui de um mapeamento, né, e a gente precisa ter um plano de ação sobre isso. E o que mais me chama atenção, a gente sabe dos problemas que a gente tem quando a gente olha um PGR, que a gente vê lá, né, o inventário de risco. A gente vê uma linha lá, né, nos PGR de algumas empresas. Inventário de risco. No caso, o risco de queda tem uma linha, risco de queda e plano de ação, usar o cinto com talabarte. Né? E a gente sabe que isso não é adequado, né? A gente precisa olhar a fundo, né? Se aprofundar, se apropriar, conhecer os termos, conhecer, para aí sim tratar desse risco de queda mais pontual aí, né? E falando do sistema de proteção individual contra quedas, né? O cinto é um componente, eu vou estar trazendo esse assunto aí à tona, né? Então, a ideia é chamar atenção para esse aprofundamento quando a gente fala em PGR, GRO aí, né? E aí, quando eu falo em inventário, aqui eu vou dar um exemplo de uma indústria e depois eu quero fazer uma provocação aí com relação à construção também, ao setor da construção. Então, aqui, né, a gente tem um setor, uma área ali, e mapear realmente, é ir a campo e analisar e olhar, olha, aqui eu tenho aí vamos pegar aquela foto, aqui nessa imagem, neste lugar, eu tenho uma área, nesse exemplo, de descarregamento. Bom, eu tenho um trilho com trava-quedas retrátil, qual que é a distância que eu preciso? Eu preciso trocar esse trava-quedas retrátil, eu preciso fazer toda uma análise sobre isso aí e eu mapeei um lugar. Agora eu já sei isso, onde que ele está. E se ele não está bom, não está adequado, eu tenho ainda que avaliar se é um risco alto. Eu tenho que fazer essa classificação, que é o que a NR1 ainda me pede, me solicita. A partir disso, eu tenho então. Eu faço em um, vou fazendo em todos, e eu tenho um mapa aí desses meus riscos aí na minha área. E aí muita gente vai dizer, Thiago, mas a construção é muito dinâmica, então nessa área eu tinha um trabalho em altura, agora já construíram um guarda-corpo, já fecharam a parede, já não tenho mais. Eu costumo dizer, né, no caso da NR18, no caso da construção, ela pode não ser, o pessoal fala, né, NR18 construção é muito dinâmica. Ela é dinâmica, mas ela é cíclica, né? Então, não deu para atender nesse patamar, nesse andar, no de cima eu já resolvo, né? Ou então, essa obra eu uso de aprendizagem, no ano que vem eu vou estar em outra obra muito similar, né? E eu posso ir evoluindo, né? Então, aí está a evolução que a gente precisa buscar, mesmo nessa dificuldade que a gente sabe que é da indústria da construção. Bom, e aí a NR1 vem lá com a ideia, né, com o princípio da classificação do risco, né, e aí mostrando, fiz um mapeamento aqui, eu peguei um mais complexo só para a gente ter de análise, então analisei lá, eu tenho aqui nesse lugar 22 duas áreas, 196 cadastros, né, de mapeados, né, de trabalhos em altura, e aí eu vou ter que classificar sobre com a ótica do risco ali, e olha, eu tenho nesse caso 10 riscos inaceitáveis, ou seja, eu preciso focar, preciso atacar nisso aí. Eu costumo brincar, né? A gente na área de segurança do trabalho tem um recurso limitado, então tem que investir corretamente. E por que que eu estou falando de NR1, disso tudo, logo no início? Porque quando eu estou falando de dispositivos de ancoragem, sistemas de ancoragem, sim, envolve um custo, e eu preciso ser muito assertivo, né? Eu chego em empresas que a gente mapeou, como esse caso aqui, o pessoal gastou mais de 500 mil reais em sistemas que não funcionavam. E aí o pessoal falou, pô, Thiago, mas essa adequação vai ser cara. A gente não tem esse dinheiro. Eu digo, caro foi os 500 mil, quase meio milhão que vocês gastaram que não foi ineficaz, né? Então, eu costumo brincar ainda. Não sei para vocês, mas para mim, 500 mil numa solução que não funciona, isso sim é não ter, isso sim é desperdício, né? Então, a gente tem que ter muito eficaz quando a gente fala nessa questão de investimento aí em sistemas de proteção contra a queda. Bom, aqui também eu vou falar um pouquinho sobre a diferença, né, do SPIC, do Sistema de Proteção Individual contra Queda, versus o EPI, né? Aí fica uma provocação aí para os colegas aí da segurança do trabalho, de uma ferramenta que todos nós utilizamos e que faz muito sentido, mas como tudo, ela é limitada, né? Que é o nosso checklist, né? Então, eu vou para uma obra, eu pego um checklist, e eu vou fazer uma inspeção de campo lá num trabalhador. E eu verifico se ele está de capacete, está de óculos, está com luva, está com botina, está de cinturão. E eu dou um ok para ele. Digo, não, parabéns, você está com todos os EPIs e pode trabalhar. Para os EPIs, até faz parte essa checagem, né? Mas
de novo, o checklist é uma ferramenta, eu preciso entender do meu processo, eu preciso entender do meu sistema de proteção contra a queda. Nesse caso, o que eu estou trazendo de diferença é que um capacete, um óculos, eles vão proteger dentro das suas limitações, mas ele já protege por si só, o EPI vai ter o seu, dentro das suas limitações, ele vai fazer a proteção. O SPIQ, ele é o problema aqui já está no S, né, no sistema. Então não adianta eu dar o OK para o checklist se ele está de cinturão, se eu não me preocupo aonde que ele vai conectar esse cinturão. Ele pode estar com o melhor cinturão do mundo, o Talabart está super eficaz, mas ele vai prender numa eletrocalha ou ele não tiver onde se conectar. Não tem um sistema de ancoragem adequado. Então, é por isso que eu chamo essa atenção. A gente precisa ir um pouco mais além do que o checklist. O checklist é importante, ele é uma ferramenta legal, bacana, mas a gente tem que ir um pouco mais além, conhecer o nosso sistema e ir lá, no caso do SPIQ, também no sistema de ancoragem. Né? E aí, falando propriamente do sistema de ancoragem, né, aqui a gente traz uma atribuição aqui sobre as responsabilidades, né? Traz desde a ótica de que tem um cliente, tem alguém com uma demanda específica, né? Esse cliente ele demanda de uma análise de risco, é, para definir, né, quais são os critérios, o que eu preciso para o meu sistema de produção contra queda, meu sistema de ancoragem, quantos usuários vão trabalhar, qual que é a região, é periférico, é só no meio de um telhado, o que eu preciso, isso faz parte desse início aí. Depois eu vou ter um projetista, né, o Simon, inclusive, a palestra dele vai focar bastante nisso, né, vai trazer lá memória de cálculo, né, o projeto, tem a anotação de responsabilidade técnica, sim, isso faz bastante sentido. Agora, a gente tem quase um mantra aí no trabalho em altura, quando a gente vem falar sobre segurança, que o pessoal fala, que a gente fala, mas essa linha de vida tem a RT. Quando a gente vê que falta projeto, falta uma série de coisas, e a gente já fala assim, a RT não retém quedas. Então, assim, a RT vai dizer, né, anotação de responsabilidade técnica. Então, eu tenho um responsável por aquela linha. Agora, se aquela linha vai funcionar no caso de uma queda, isso não vai ser a RT que vai trazer essa informação. Então, eu preciso de mais documentos, né, para garantir que ele vai funcionar. Então, o projetista tem um papel fundamental nisso e, na sequência, eu tenho o instalador que ele vai fazer, né, conforme o projeto, vai fazer a especificação dele, vai fazer a instalação. Também tem uma anotação de responsabilidade sobre isso. Se ele fizer alguma alteração, conforme o projeto, lá tem o tal do as-built, né, do como construído, se tiver alguma alteração. E por último vem o papel do inspetor, que é verificar se todas as etapas funcionaram, tá? Já peguei casos, só para dar um exemplo, né, uma linha de vida ótima, de trás para frente, foi instalada, foi inspecionada, o projetista dimensionou tudo certinho, e aí quando chegou para o cliente trabalhar, o trabalhador trabalhar, era uma linha de vida para 2 usuários e chegou 4 pessoas para trabalhar lá. E aí eu pergunto para vocês, vai funcionar a linha? Não, não vai. É erro do projetista, é do instalador, é do inspetor que não viu? Na verdade, faltou lá os dados de entrada para se fazer todo esse sistema adequado, né? Então, é importante a gente ter essas informações logo de início, né? Trago aqui como 4 responsabilidades separadas, mas nenhuma norma determina que sejam 4 personalidades ou 4 empresas distintas, né? Então, a própria empresa pode ter seu projetista, instalador e inspetor, ou então uma empresa pode contratar uma empresa para fazer tudo, ou ela contrata 3 personalidades, 3 empresas distintas, uma para ser projetista, uma como instalador e uma como inspetor. Então, essa configuração é bastante variada, mas cada um tem seu papel, sua responsabilidade aí, né? Então, não adianta o cliente chegar, contratar alguém, não verificar e no final ele dizer, olha só, essa linha não me serviu, esse sistema de ancoragem não me serviu. Então, ele precisa acompanhar e é isso que eu quero trazer um pouco durante a minha apresentação. E, além disso, né, um projetista, muitas vezes, ele vai precisar de dispositivos, de materiais, né, que são instalados, né? No nosso caso de sistemas de ancoragem, para o dispositivo de ancoragem, a gente tem a NBR 16325, parte 1 e 2, né? É uma norma de 2014 e esse ano teve uma mudança aí, e eu vou estar conversando com vocês sobre essas mudanças e como que funciona aí essa norma. Bom, para entender a norma 16325, eu trouxe um panorama aqui geral sobre os componentes, né, do SPIQ, né, segundo aí a lógica da NR35, né? Então, eu tenho o EPI, o elemento de ligação, né, o cinturão, talabarte, trava-quedas, né?
são os equipamentos que a gente tem. Eu costumo dizer que nessa evolução de NR35, né, logo no início, quando surgiu em 2012, muita gente pensava, vou resolver dando um ASO, né, com apto para trabalhar em altura e um treinamento onde o trabalhador aprendia a usar o cinto e o talabarte, né? E a gente vai ver, mas onde que eu me prendo? Eu preciso ter uma complexidade, eu preciso mapear. Tem séries de questões que foram evoluindo, né? A NR35 teve uma evolução muito importante quando trouxe o SPIQ, né? O Sistema de Proteção contra Quedas, em 2016, e agora, né, 2020, teve uma atualização atualizando alguns detalhes aí, mas eu acredito que em 2016 foi uma mudança bem expressiva, trazendo essa complexidade aí, ou abrangendo tudo isso que a gente está falando sobre o SPIQ. Bom, chama atenção aqui, né, falando ainda de cinto e talabarte, trava-quedas, né? Hoje em dia, botei ele em vermelho ali, né? Hoje em dia trabalha muito com o tal do talabarte retrátil, né? Na verdade, esse equipamento ele hoje, por norma, ele é um trava-quedas retrátil. Ele é classificado, ele é ensaiado como um trava-quedas retrátil. Só que o trava-quedas retrátil ficou tão pequeno que ele ficou de uso pessoal. E aí, por conta disso, né, o pessoal utiliza ele como se fosse um talabarte, né? A gente está dentro das normas da BNT estudando uma norma específica para tratar desses casos aí, né? Mas lembrando, né, o importante é sempre seguir as recomendações do fabricante com relação a esses itens, né? Bom, mas o foco hoje, então, vai ser sobre os dispositivos de ancoragem do meu sistema de ancoragem. Então, aqui já começam as confusões, né? Sistema de ancoragem, dispositivo de ancoragem, ancoragem estrutural. Então, de forma, tentando ser breve aqui, né? Sistema de ancoragem é o todo. Então, quando eu estiver falando do sistema de ancoragem, eu sempre vou ter a figura do PLH, do projetista, né, do profissional legalmente habilitado, desenvolvendo um projeto que vai justamente vincular nesse sistema, né, uma estrutura, o local onde eu vou colocar esse dispositivo de ancoragem. Eu posso estar falando de ancoragem estrutural, que seria como que eu vou conectar isso. Então, a grosso modo, aqui só para a gente ter um exemplo, né, eu tenho um olhar de ancoragem, em seguida vou demonstrar isso. Eu vou colocar ele com uma haste, com uma ancoragem química, que são minhas ancoragens estruturais, e esse meu olhar é o meu dispositivo de ancoragem, é aquilo que eu instalo e eu removo, né? E a norma hoje 16325 classifica eles em 5 tipos, né? Tinha lá o A, B, C e D, e hoje ela traz também o tipo E, o que é chamado inercial, né? Que envolve o contrapeso e atrito. Então, os próximos slides são para a gente ter um pouquinho de exemplos, né? De como eles funcionam aí. É, então, dispositivo tipo A, né, o olhar de ancoragem, né, então a NR18 aí, depois no finalzinho eu trago um requisito específico da NR18, mas ela nos exige aí, é um requisito dela que eu tenha dispositivos de ancoragem em todo o perímetro da minha construção, né, para futuras manutenções. Então, esse é um ponto importante, né? Então, existem as gravações, as marcações que estão previstas também na 16325 e também na NR18. Então, esse é um pouco mais comum aí de se utilizar, né? E na sequência eu falo alguns detalhes sobre eles. Eu tenho também os dispositivos tipo B, que são os transportáveis. Aqui são alguns exemplos. Os transportáveis, eu diria que é o que tem uma maior gama aí, né? Tem desde um monopé, uma slinga de aço, um tripé, uma cinta de ancoragem, quanto também essas olhares móveis, né? O famoso pega-viga aí, né? Não é tão comum hoje no Brasil, mas é uma possibilidade de uso aí. Então, esses são os dispositivos transportáveis, aqueles que eu levo, instalo, utilizo na minha estrutura e depois o próprio trabalhador remove, né? Então, esses são os tipo B. Bom, eu tenho agora também, vou falar um pouquinho sobre linha de vida horizontal flexível, né? Se ancoragem é uma dor de cabeça, né, dentro da NR35, é um dos temas que eu chamo de dor de cabeça, o tipo C é a minha enxaqueca, né? Imagina agora que eu vou ter que fazer instalar aí uma linha de vida flexível, um cabo de aço por todo um perímetro, aí estou nessa foto da esquerda aí, um telhado,
tenho que dimensionar, nesse caso, qual que é o grande problema? É que a pessoa, ao cair, a ter uma queda aí, essa linha, ao reter essa queda, ela vai multiplicar, ela vai trazer uma força muito grande para minhas extremidades, né? Então, os ensaios, os cálculos mostram exatamente essa condição. Então, se eu tenho uma força de impacto, que nós vamos ver que a norma pede que eu tenho que dimensionar, considerando 6 kN de impacto sobre o trabalhador, a força que vai ser gerada lá é muito grande. E o que muito se trabalha dentro das linhas de vida testadas, conforme a 16325, é justamente absorvedores de energias nessas linhas, não propriamente para proteger o trabalhador do 6 kN, isso o Talabart já vai fazer, mas para proteger a estrutura, porque se ela colapsar, aí sim o trabalhador vai cair também. Então, aí que tem uma dinâmica importante ao dimensionar isso. E a gente verifica que muitas vezes as empresas não conseguem fazer esse dimensionamento, né? Então, eu vou trazer o requisito da NR35 aí, e a gente vai ver que falta documentos, uma memória de cálculo para trabalhar um pouco isso, né? À direita eu tenho uma linha já sobre cabeça, um pouco mais simples, eu posso ter em platibanda, posso ter diversas variáveis aí para se utilizar linhas de vidas horizontais flexíveis. E aí vem o termo, o Toninho usa muito, né? O termo que ele diz que acompanha muito nas obras aí, né? Os tais de varais, né? Ah, isso aí é um varal de se ancorar, né? Um varal de ancoragem, isso aí, né? Aí vem uma pergunta ali, né? Então, a gente tem que olhar com calma. Será que funciona esse sistema? Não funciona? Na verdade, só olhando foto também eu não consigo dizer isso. Eu preciso buscar esse dimensionamento. Então, eu tenho a linha ali, o cabo na horizontal, mas agora eu estou botando um poste nessa vertical aí. Eu preciso dimensionar, inclusive, esse poste. Eu vou ver já na sequência o requisito NR35 que me exige essa análise, esse dimensionamento aí, esse cálculo desse ponto aí. Eu tenho então também os tipos D, os trilhos rígidos, né? Esses são muito eficientes em área de carregamento de caminhão, funcionam muito bem. Nesse caso, ao invés de multiplicar, ao invés de fazer uma força muito grande nas extremidades na minha estrutura, esses sistemas, na verdade, eles dividem, então distribuem a carga melhor sobre a minha ancoragem, né? Outra questão também das linhas de vida horizontal é que ela acaba gerando uma flecha, um vão. Então, quando eu trabalho com linha de vida flexível, próximo do chão, eu tenho sempre que me preocupar com essas baixas alturas por conta dessa flecha que eu tenho que acrescentar lá na minha zona livre de queda. Isso tudo precisa estar dimensionado, né? Então, funciona muito bem aí em áreas de carregamento, enfim, áreas que eu tenho como colocar uma estrutura em cima, um trilho normalmente com um trolezinho correndo, com um trava-quedas retrátil, né? É muito eficiente, é um sistema bem atual e eficaz aí. Aqui só uma imagem também que eu posso ter um trilho, mas aqui eu tenho uma ponte rolante limitando e eu preciso rebater ela, né? Então ela é articulada para rebater ela para o lado, né? Então tem uma interface aí articulada, justamente para que possa ter movimentação da ponte, dessa interferência da ponte rolante. E depois dessa interferência, volta, né, o trilho, a mão francesa para o ponto que eu preciso, em cima de uma máquina, sobre um equipamento, para eu poder fazer o trabalho. Então, são só exemplos aí de dispositivos de ancoragem para a gente entender o contexto do que eu estou falando. Aqui também agora vem os tipo E, os inerciais aí, né, que dependem então do contrapeso e do atrito, né? Então eu tenho alguns aí que eu estou mostrando um pórtico aí, esse é um pórtico giratório que tem com base para caminhão, com uma base concretada, né? Então também vou botar um breve vídeo para a gente ter uma noção dele funcionando aqui, né? Esse caso, nesse específico, carrega com empilhadeira, tem uns que é telescópio, pode subir e descer, né? São itens que a norma estão previstos lá como um tipo E, né? E nesse caso específico pode ser utilizado com empilhadeira, como eu falei. Bom, um tipo E mais tradicional, digamos assim, mais comum de se conhecer, são essas ancoragens do tipo contrapeso, né? Que eu vou colocando módulos e vai ser justamente com arrasto que vai, com arrasto e com a massa ali, né? Contrapeso dessa massa e o atrito é que vai gerar essa resistência. Existe ensaio da 16325 pensando nesse quesito aí. Um aspecto bem importante para saber
O tipo E não entrou na norma lá em 2014, mas entrou agora em 2024, justamente porque tinha uma preocupação com a latinha de ancoragem, que a gente sabe que é muito utilizada na construção, né? E aí, para se colocar esse dispositivo tipo E, tá lá uma nota explicativa dizendo que a latinha de ancoragem, né, que depende exclusivamente do contrapeso dela, não é um dispositivo tipo E. A preocupação é justamente que se tivesse um agora, existe o tipo E, vai ter uma RT dessa latinha, né? Não tem cálculo, não tem nada, mas vai ter uma RT dessa latinha. Então, por isso que não foi feito em 2014, mas foi atualizado agora em 2024, né? Para atender esses cenários, porque são sistemas que são funcionais aí, né? Bom, qual que é o critério dentro da NR35 para dispositivos de ancoragem, que são esses modelos que eu mostrei para vocês? Bom, a norma fala que ela tem que atender a um dos três requisitos que estão aí na tela. Ele precisa ser certificado, mas aí nós temos um problema. No Brasil não existe certificação para esse produto ainda. Então é uma briga muito grande aí, que a gente busca, né? Não adianta ter um cinto certificado se ele vai se ancorar em qualquer lugar. Então a gente está buscando aí fortemente essa necessidade dessa certificação para dispositivos de ancoragem. Enquanto isso, a gente trabalha muito fortemente com os dispositivos fabricados conforme norma técnica, sob responsabilidade de um PLH. Então, nesse caso, estamos falando da 16325, é uma norma de ensaio. Eu ensaio os produtos conforme a norma, e a partir disso, né, eu tenho o PLH, e a partir disso eu disponibilizo no mercado, porque foi um produto testado. E a norma prevê uma terceira opção, ainda que são os dispositivos projetados por PLH, né, tendo como referência as normas técnicas. Aí entra um aspecto importante para a gente falar. Primeiro, que a norma técnica é de teste. Então, o que a gente tem é que usar esses ensaios, os resultados desses ensaios, como projeto, né, para cálculos desse projeto, é um ponto que já não tem a mesma segurança, né? Então, assim, muitas vezes se utiliza um fator de segurança maior nesses casos aí. Está se estudando dentro da BNT uma norma específica para projetos aí, né? Também faço aí minha referência aí também ao Wilson Simon. Ele tem um trabalho muito interessante, acredito que seja o tema central da palestra dele, né? Que é sobre o projeto de linhas de vida, né? Que é um material que ele fez lá pelo CEBIC, muito legal, muito funcional para ajudar nesses projetados aí para dispositivos de ancoragem, aí focando no caso aí na linha de vida horizontal flexível, mas a gente precisa fazer uma ressalva como todo, né? Então, o capacete, né? Não adianta eu dizer que o capacete vai me proteger e eu andar agora sobre elevações de carga, né? Se essa carga cair sobre minha cabeça, o meu capacete vai ser ineficaz. E a culpa não vai ser do capacete, né? É que eu não estava protegido para o risco de forma correta. Eu vou fazer essa mesma ressalva com relação a esse projeto, os projetos que eu vejo muita gente utilizando, né? Quando a gente vai fazer inspeções aí, a linha de vida, esse memorial de cálculo desenvolvido pelo Simo, ele funciona muito bem, mas é como tudo, né? Como esse capacete que eu dei o exemplo, ele não vai me dizer como dimensiona a minha estrutura. Então, muitas vezes o pessoal faz um excelente trabalho para dimensionar o cabo, mas e aquele e onde que eu ancoro isso aí? E o pessoal não faz um estudo, não tem uma análise sobre a ancoragem onde ele é feita, né? Então, a gente tem que ter essas ressalvas como tudo, não só para esse trabalho, um excelente trabalho que foi feito, mas como um tudo. A gente tem que saber que não existe a bala de prata do trabalho em altura, né? A gente precisa cuidar de todos os elementos aí quando a gente está se falando em trabalho em altura. Então, como falei, a referência aí é 16325, né? Aqui eu trago aí os requisitos da norma. Então, ela tem ensaio de deformação, ensaio de resistência dinâmica, que é um teste dinâmico, é como ele vai funcionar numa queda, né? Tem o ensaio de integridade. Sofreu a queda, logo depois eu ponho uma carga para verificar se aquela linha não vai se romper logo depois disso, né? Eu preciso fazer um resgate, será que ela vai se segurar? Então, isso está previsto na norma. Um teste de resistência estática, né, de deformação, para ver se o produto não vai se romper também, um teste mais agressivo, né, isso está previsto. Um ensaio de corrosão, não adianta ter uma linha que funciona muito bem, né, saiu da minha fábrica, foi no cliente, pegou a primeira chuva e já começa a ter uma corrosão, né? Então, esse é um ponto importante. Também tem a questão das marcações, né? Tem que estar gravado, então não adianta eu chegar lá e olhar lá um olhar soldado, um olhar, no caso do dispositivo, né? O soldado não seria um dispositivo, já seria uma ancoragem estrutural, mas eu vejo um olhar lá colocado na minha estrutura, e se não tem uma gravação, não sei quem foi o fabricante, não sei nada. Então a norma traz requisitos específicos para isso, também traz informações que eu preciso fornecer, né, pelo fabricante.
Então, nós vamos ver que a NR35 pede um procedimento operacional. Se eu tiver um produto desse com um manual completo, muitas vezes esse procedimento operacional vai se referenciar ao ao manual de instruções do fabricante. Agora, quando eu vou para um produto projetado, além do projeto, eu tenho que me preocupar em elaborar, descrever um procedimento operacional, que é o que que a norma traz, né? Então, aí estão os requisitos, aí os parâmetros, tanto para um usuário quanto para múltiplos usuários, né? Isso tudo está previsto dentro da 16325. Aqui, rapidamente, um exemplo, um teste aí, né, de uma linha de vida, que a gente faz aqui na própria empresa, né, já que a gente não tem, nem os laboratórios no Brasil ainda estão fazendo esses ensaios, alguns lugares específicos estão começando a fazer, né, mas aí vai lá, faz um teste, né, no fator de queda 2 com uma massa de 200 quilos, né, aí está mostrando como que funcionaria, e agora, na prática ali, né, a gente tem, no caso, aí mostrando um pouco o absorvedor de energia, né, como um produto, então vai ter alguns ensaios mostrando aí, né, um absorvedor abrindo. O que esse absorvedor está fazendo, né? Repassando uma menor carga para a minha estrutura, né? Então, esse é o objetivo aí desse absorvedor, né? Então, a nossa grande desafio aí com relação ao 16325 é sair do fabricado, né? Ou melhor, trabalhar entre o fabricado e o projetado, né? O fabricado é esse produto testado, que a gente está falando, e o produto projetado, que a gente precisa majorar, a gente precisa dimensionar ele um pouco a mais e saber também a carga que ele vai estar passando para a minha estrutura e também dimensionar essa estrutura, né? Bom, a 16325 fala a questão dos testes, mas ela também traz orientações para minhas inspeções do meu sistema de ancoragem, que a NR35 fala que tem que ser no mínimo a cada 12 meses. E aí vem aquela fotinho que eu falei para vocês, ou vou fazer uma inspeção. Primeiro item, né? Primeiro item que a norma pede. Existe documentação dessa instalação? E a documentação não é só RT. Eu preciso saber se tem memorial de cálculo, se tem tudo. Pô, Thiago, eu não tenho nada disso. É possível identificar o fabricante? Se for possível, eu tentar buscar as informações com o fabricante. Se não é, tá aqui, ó, substituição do meu sistema de ancoragem. Então, se eu tiver uma linha, um varal, como, né, o Toninho fala que o pessoal utiliza o termo lá em obra, né? Se eu tenho uma linha, não tem nenhuma informação, é só um varal mesmo. Eu vou ter que tirar ele e colocar um sistema novo, substituir. É isso que a norma prevê. Bom, agora eu consigo, tenho documentação, aí sim, eu vou para uma inspeção visual e funcional. Se tiver tudo certinho, condições aceitas, eu faço a marcação que eu tenho que colocar uma inspeção lá, tem que marcar essa gravação e aí tá ok para seguir com a minha utilização do meu sistema de ancoragem, né? Bom, a NR35 traz as questões dos requisitos para o projeto. O PLH-RT é um dos requisitos, né? Mas tem que levar em conta o procedimento operacional, tem que indicar as estruturas, não pode ser um memorial genérico, né? E conter o dimensionamento, né? Da força de impacto e retenção de queda, o esforço em cada parte do sistema e a minha zona livre de queda necessária. Então, justamente são essas as premissas do meu projeto, né? Qual que seria a força de retenção de queda, né? Então a norma prevê, né, 6 kN de força mínima, ou melhor, de força máxima transmitida ao trabalhador, um fator de segurança, né? Eu tenho que pensar em todos os esforços em cada parte do meu sistema. E a 16325 fala de ter um fator de segurança mínimo de 2, né, para os componentes do meu sistema de ancoragem e uma zona livre de queda disponível. Então, eu também, às vezes, pego um memorial de cálculo e diz, olha, eu preciso, para funcionar esse sistema, 5 metros de zona livre de queda disponível. Aí eu vejo lá no campo, não tenho, eu tenho 4 metros de zona livre de queda. Então, tudo isso são as premissas importantes que eu preciso conseguir, eu preciso enxergar isso num projeto, não só ter a minha RT. Se eu conseguir verificar isso, aí sim eu consigo ter um projeto adequado. O procedimento operacional, que a norma também prevê, né? Como que eu monto, como que eu utilizo, como que eu faço uma manutenção, alteração, né? Tudo isso está previsto esse requisito está previsto na NR35, né? No anexo 2. E esse documento tem que ser elaborado por um profissional qualificado em segurança. Quando eu tenho uma linha projetada, fica um pouco mais complexo, mas quando eu tenho um item, quando eu tenho um produto, né, um dispositivo de ancoragem fabricado e testado conforme norma, ele vai estar lá um manual completo que eu utilizo como referência. É, e aí tem que seguir, levar em conta o projeto. Então, o projeto tem que levar em conta o procedimento operacional em conta o projeto, né? E também, como eu falei, as instruções do fabricante, né? Então, esse é o cenário que eu tenho aí, né, sobre
dispositivo de ancoragem, para passar para vocês. E aí vem uma pergunta final aí para a gente fazer. Vale a pena investir? Pô, Thiago, é caro isso aí, vale a pena investir? Né, o auditor fiscal quase não vem aqui para ver esse tipo de coisa, não se preocupa com isso. Aí vem essa pergunta, né? Vale a pena investir? E esse cenário, é esse cenário que eu quero ver. Eu tenho uma visita aí para fazer num cliente em que o cenário é esse, né? A queda já aconteceu. E aí pergunto para mim, Thiago, e agora? Eu gostaria, daí eu digo, agora eu gostaria muito que você tivesse me chamado uma semana antes ou um mês antes para a gente poder ter achado uma solução junto para não chegar nesse cenário, né? Que aí as perdas para o trabalhador, para a empresa, para todo mundo é muito grande. Então, assim, a gente precisa entender esse aspecto, essa importância da segurança no trabalho em altura, porque a gente não quer chegar num cenário desse, como muitas vezes me chamam para atender uma demanda dessa, e é o que eu não quero, né? Toninho também, a gente conversa aí sobre alguns cenários, ele falou, Thiago, é isso aí que a gente encontra, né? E aí vai chegar lá agora, vai pedir toda a documentação, tem linha de vida, não tem, tem sistema de ancoragem, então esse é o nosso desafio no dia a dia, né? Para evitar que essa condição aconteça. Então, quais são os desafios na implantação, né, nessa implantação do sistema de ancoragem? Vai desde o mapeamento, né, da necessidade de uma classificação, trabalhar com as prioridades. Eu tenho que fazer requisitos específicos para esse projeto. Não posso chegar e dizer, olha, vem aqui uma empresa e ó, uma empresa custa 10, a outra custa 20, qual que é a melhor? Se eu não tiver requisito, aí vão sempre vir aquela informação, mas compra sempre que é o mais barato. Bom, esse é o papel de compras. O nosso, enquanto técnico, né, seja o pessoal do time de engenharia ou seja de segurança do trabalho, é fazer uma especificação técnica para a gente poder equacionar, equilibrar aí, para quando a gente poder fazer uma contratação, né? Ou mesmo quando for fazer essa instalação própria, né? Eu preciso ter esses requisitos bem definidos antes mesmo de começar com esses projetos. Então, tem que fazer um projeto, tem que elaborar ele, depois tem que acompanhar a instalação, faço a inspeção inicial e eu preciso, como eu falei, arquivar, né? Ter o arquivamento dessas informações que vão ser essenciais para inspeção, para as inspeções futuras, lá, as periódicas que são necessárias. Então, isso é que vai me dar confiabilidade que o meu sistema funciona, né? Então, é o desafio. Chegar numa empresa e encontrar tudo isso aí, realmente é o nosso desafio aí, sem sombra de dúvidas. E eu não podia deixar de falar aí, né, também agora como último slide aí, é uma certa provocação, então falamos um pouco sobre NR30, NR18 e necessidades de adequação ou não dela. Tem um ponto que a gente precisa chamar a atenção, né? A NR18 fala sobre dispositivos de ancoragem, está muito alinhado com o que a gente já trabalha hoje, né? Tem que estar disposto de modo a atender ao perímetro da edificação, suportar. Aí entra um tema polêmico, né? Suportar uma carga de trabalho no mínimo de 1.500 quilos, constar no projeto e o dele ser constituído de material resistente a intempéries, como aço inoxidável. A grande provocação aí que eu trago hoje é para o para o item B, né? Que é a carga mínima de 1.500 quilos. Quando eu estou falando em olhar, isso já acaba sendo um problema, porque o olhar na 16325 pensa numa carga de trabalho de 600 quilos. Aqui está pedindo 1.500 quilos. Aí eu sei muito porque o pessoal vai dizer, Thiago, mas esse olhar não vai ser utilizado só para dispositivo de ancoragem, para retenção de queda. Às vezes o cara está lá, aquele olhar, o cara vai botar para uma cadeira suspensa, um andaime suspenso, para uma série de coisas. Eu preciso que essa carga de trabalho seja mais elevada. Tudo bem, eu até entendo e faz bastante sentido essa condição, mas eu tenho que pensar também que agora eu botei 1.500 aqui e muitas vezes compro um dispositivo de ancoragem da 16325, que é para 600 quilos, e eu estou fazendo um ensaio lá com 1.500 quilos. O equipamento, o dispositivo, muito provavelmente ele vai aguentar, nós não vamos ter problema com isso. Mas muitas vezes a haste, a barra, ela pode estar trabalhando muito próximo do limite de escoamento. Uma barra de meia, por exemplo, meia polegada, pode estar muito próximo do limite de escoamento. E quando eu falo 1.500 quilos, aí vem um outro cara e vai dizer: Não, eu faço mais, eu faço com 2.000 quilos. E aí do ensaio que era para ser para verificar a adesão, verificar a funcionalidade, já vira um ensaio destrutivo. Tem casos, inclusive, que a gente já viu que o pessoal faz teste com 1.000 quilos, 2.000 quilos num ano. No ano seguinte, a gente vai lá para fazer um teste com 600 quilos e ele já saca com menos de 600 quilos. Ou seja, esse ensaio foi destrutivo. Esse é um ponto importante que eu chamo a atenção. E uma outra questão, que se for levar ao pé da letra, dispositivo de ancoragem, carga de trabalho de 1.500 quilos. Se eu for seguir ao pé da letra o que está aí, eu proíbo o uso de linha de vida horizontal para
para a NR18, para a indústria da construção, porque todas as linhas de vida hoje são dimensionadas pensando em 600 quilos. Basílio, eu acho que você está para dizer que já acabou meu tempo, né? Fique à Já estou vontade, concluindo. não. Você está com uma didática fantástica. Se quiser falar mais um pouquinho, fique à vontade. Eu sei que esse é o último que eu estou acompanhando aqui, é o Isso. último, mas fique à vontade. Vai ter muitas perguntas para você, viu, Ah, Thiago? acredito. Tá joia. Não, aqui é só para finalizar mesmo, tô bem no finalzinho, e eu vou ficar aberto, claro, né, para as perguntas. Então, linha de vida, todas as linhas de vidas são dimensionadas pensando no 6 kN aqui, na queda, né, para gerar uma carga maior, enfim, que tem que ser considerada lá nessa extremidade. Esse é o ponto de ancoragem que eu entendo que quando foi pensado nesse requisito da norma, foi pensado naquele olhar, naquele dispositivo onde vai a minha linha de vida. E aí, de novo, essa linha, se eu ponho 600 kN aqui, se eu não botar algum tipo de absorção, carga de trabalho lá na extremidade pode ser muito maior do que esses 1.500. Então, esses 1.500 pode funcionar para um lado, mas para a linha de vida parece ser bastante ineficaz. Então, é uma provocação que surge aí sobre a real funcionalidade desses 1.500 quilos, né, como carga de trabalho. A gente vê que, para alguns casos, pode estar superdimensionado, para outros, pode, inclusive, ser um limitante e pode estar colocando pessoas em risco, no caso de uma linha de vida sendo ancorada aí num olhar desse. Então, é uma preocupação que a gente pode ter aí. E, já que falei de PRGR, de gestão, né? A gente está falando de plano de ação, eu trago sempre essa frase como uma provocação, né? Uma meta sem um plano é somente um desejo. Então, a gente está aí falando, eu queria muito que, né, ninguém se acidentasse na minha obra, que ninguém ninguém caísse, mas qual que é a minha ação efetiva? Qual que é o meu plano? Como que eu executo isso, né? Qual que é a minha meta para isso? Como que eu indico isso? Então, a gente precisa trabalhar muito para isso, né? Então, agradeço mais uma vez o convite e, obviamente, fico à disposição para perguntas aí. Agora vamos